Fala pessoal, beleza? Vamos para um quadro aqui que faz tempo que a gente não tem postagem, que a gente não tem vídeo, que é o quadro Jeff Responde. São perguntas que vocês me mandam aqui pelo YouTube ou pelo Instagram, @cominjefferson, e eu acabo gravando um vídeo aqui para vocês. Então vamos para a pergunta de hoje. Quero ganhar peso, me ajude. Se liga só, a gente tem aqui um objetivo que não é muito comum de eu receber aqui no consultório. Por quê? A maior parte das pessoas que me procuram tem o objetivo de emagrecimento, ou seja, diminuir a massa corporal. Mas nesse caso nós temos aqui o aumento de massa corporal como objetivo. Mas eu não quero ganhar massa corporal de qualquer forma. Eu quero ganhar massa corporal de uma maneira saudável. Como que a gente faz isso? A gente vai aumentar a massa corporal do nosso paciente à custa de massa magra. Em outras palavras, eu quero que essa pessoa ela fique fortona e não que ela pura e simplesmente aumente ali o peso dela e aí você vai ver o percentual de gordura dela está aumentando. E aí, para esse tipo de objetivo, existem 3 resultados que podem ocorrer, que são resultados bons, tá? Mas um acaba sendo melhor do que o outro, vocês vão entender melhor. O primeiro dos resultados é o que é mais comum de acontecer, que é a pessoa aumentar a massa corporal dela e o percentual de gordura subir um pouquinho, cerca de 1 até 2%, depende do tipo de paciente. É claro que esse é um resultado bom. Existe o resultado excelente. O que seria o resultado excelente? Esse meu paciente aumentar a massa corporal dele e o percentual de gordura se manter. E o terceiro dos cenários, o terceiro dos resultados seria o paciente aumentar a massa corporal dele e o percentual de gordura diminuir. Embora esse seja o melhor dos cenários, o melhor dos resultados e seja um pouco mais difícil de conseguir, não é impossível de você conseguir esse tipo de resultado. Aliás, quando eu vejo os meus pacientes aqui do consultório, eles têm uma boa frequência em conseguir esse tipo de resultado, ou seja, eles aumentam a massa corporal e eles conseguem diminuir o percentual de gordura. É claro que depende muito da pessoa que está fazendo isso, do empenho, ali do grau de comprometimento que ela tem com o exercício físico e também em aderir ao planejamento dietético. Tá, Jeff, mas como que eu faço essa mágica? A maneira mais fácil de você conseguir isso, de aumentar a sua massa corporal, aumentando a massa magra, aumentando a quantidade não, mas aumentando a sua musculatura, hipertrofiando, seria através de uma dieta hipercalórica. Como que eu faço? Qual que é a ideia de uma dieta hipercalórica? Você pode ter uma dieta normocalórica, ou seja, você come a mesma coisa que você gasta. Você pode ter uma dieta hipocalórica, ou seja, você come menos do que você gasta e nesse caso você vai emagrecer. Ou você pode ter uma dieta hipercalórica e nesse caso você vai comer mais do que você gasta e aqui nessa terceira situação você vai aumentar a sua massa corporal. Então a gente já sabe que a dieta do nosso paciente para aumentar a massa corporal tem que ser hipercalórica. E como que a gente faz isso? Existem vários cálculos que a gente pode fazer para saber quanto que o nosso paciente tem que comer por dia para manter a massa corporal dele, mas eu aqui no consultório eu vejo quanto que o meu paciente come normalmente e a partir desse número eu acabo jogando mais calorias para ele. Quanto a mais de calorias? Cerca de 500 quilocalorias costuma me dar bons resultados. Mas pessoal, mais uma vez, isso vai depender de caso para caso. Então assim, exemplificando, vamos supor que eu recebi um paciente aqui e atualmente ele consome 2.000 quilocalorias. Esse meu paciente quer aumentar a massa corporal dele. Ou seja, o meu planejamento dietético para esse paciente provavelmente será de 2.500 quilocalorias. E dessa forma eu estou criando um superávit calórico. Mas, assim como é importante você pensar na quantidade de calorias que o seu paciente ou que você vai consumir por dia para aumentar a sua massa muscular, ganhar mais peso, também é importante você pensar na distribuição dos macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios. Para pacientes que querem emagrecer, o que normalmente se faz é diminuir a quantidade de carboidratos e aumentar a quantidade de proteínas. Já no caso de pacientes que querem aumentar a massa corporal à custa de massa magra, nós fazemos o contrário. Nós diminuímos um pouco a quantidade de proteínas e aumentamos a de carboidratos.
Eu normalmente forneço para os meus pacientes pelo menos 50% das calorias diárias em carboidratos para pacientes que querem esse objetivo. Ou seja, aquele meu paciente lá que vai consumir 2.500 quilocalorias por dia, ele vai comer pelo menos 1.250 quilocalorias oriundas de carboidratos. Mas olha só, eu estou falando para vocês pelo menos. Ou seja, eu posso aumentar essa quantidade de carboidrato. Então, pelo menos ele vai comer 1.250 quilocalorias, mas eu ousaria dizer que eu iria passar para ele cerca de 1.500 quilocalorias até 1.800 quilocalorias tranquilamente. Tá, e quanto à quantidade de proteínas? Afinal de contas, o músculo vai crescer e esse músculo ele precisa sintetizar novas proteínas e para isso ele precisa de aminoácidos oriundos da alimentação. E a recomendação que a gente tem para esses casos é fornecer de 1,2 até 2 gramas de proteínas por quilo de peso. Então pego o peso do meu paciente e eu multiplico por um desses números. Eu posso utilizar também com os meus pacientes suplementos. Eu não gosto de fornecer suplemento logo no primeiro contato que eu tenho com o paciente. Por quê? Eu estou conhecendo o paciente ali naquela primeira consulta, então eu gosto de primeiro trabalhar única e exclusivamente a alimentação e aí quem sabe num segundo contato ou terceiro contato eu forneço uma suplementação. E por que eu, Jefferson, como nutricionista, tenho essa conduta? Porque eu estou conhecendo meu paciente nessa primeira consulta. Quando ele voltar para a segunda consulta e ele trouxer os resultados dele, e vamos supor que na primeira consulta eu fornecer alimentação e um monte de suplemento, na segunda consulta fica mais difícil para eu avaliar o que deu o resultado, se foi só a alimentação ou se foi só a suplementação. Então a minha conduta como profissional da área da saúde, como nutricionista é: primeira consulta eu procuro trabalhar apenas a alimentação e eu posso pensar em suplementação a partir da segunda, terceira ou quem sabe quarta consulta, depende de cada caso. Os suplementos que normalmente eu utilizo para pessoas que querem aumentar a massa corporal à custa de massa magra é a creatina monoidratada. Não tem como excluir ela. Nós temos vídeo aqui no canal explicando como que você faz para suplementar a creatina. É claro que antes de você acessar esse vídeo, não esquece de deixar o like aqui para mim, se inscreve no canal para me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos ainda esse ano e também ativa as notificações. Se você não sabe como suplementar a creatina, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês no card e também na descrição. Um outro suplemento, outros tipos de suplementos que eu utilizo para esses casos são pré-treinos, que costumam ser estimulantes. Eu quero fazer com que o meu paciente ele vá lá para a academia, por exemplo, e ele fique com raiva da anilha e queira levantar mais carga, tá? E tem um porquê disso, eu vou explicar para vocês mais para o final do vídeo. Então eu posso utilizar pré-treinos com esses meus pacientes também. Tem alguns pré-treinos, algumas marcas que eu gosto mais, outras que eu gosto menos. Nós não temos vídeo sobre isso aqui. Se interessar para vocês, para saber qual tipo de suplemento eu passo para os meus pacientes, escreve aí nos comentários que eu posso gravar um vídeo para vocês se a gente tiver pelo menos, sei lá, 20 comentários pedindo esse tipo de conteúdo. E eu até posso utilizar a suplementação de carboidrato. Lembra que para esse caso eu quero aumentar a quantidade de carboidrato ali da dieta do meu paciente. Se eu não conseguir através da alimentação, eu posso utilizar carboidrato. Eu posso usar maltodextrina, eu posso utilizar dextrose, não que eu goste muito desses suplementos, eu posso utilizar palatinose. Enfim, eu posso usar esses carboidratos, não significa que eu vá utilizar, porque é muito fácil você bater a quantidade necessária de carboidratos única e exclusivamente através da alimentação. Já de proteínas costuma ser um pouco mais difícil, tá? Mas a de carboidratos costuma ser bem fácil. Uma refeição pré-treino que eu gosto de passar para esses pacientes, por exemplo, é fornecer pão francês, fornecer bisnaguinha, fornecer sucrilhos sem açúcar. Eu tô passada, chocada. E é claro que tem um cálculo para isso. Basicamente, uma pessoa bem treinada, ela consegue oxidar, queimar 1 grama de carboidrato por minuto. Então se esse cara vai treinar, sei lá, 120 minutos, eu posso fornecer 120 gramas de carboidrato antes do treino. É claro que eu forneço esses carboidratos porque eles têm um alto índice glicêmico, eles ajudam no desempenho ali durante o exercício físico. E também tem outras variáveis que eu levo em consideração para fornecer esse tipo de carboidrato. Como foi a alimentação antes do treino? Será que, sei lá, um almoço que teve antes do treino
Será que teve carboidrato suficiente nesse almoço? Será que o estoque de glicogênio do meu paciente está cheio? São algumas coisas que eu levo em consideração. E aí, pessoal, não tem jeito. Para o músculo estriado esquelético crescer, nós precisamos de 3 estímulos. Quais são esses estímulos? O primeiro deles é o hormonal. E não necessariamente eu estou falando do uso de esteroides anabolizantes. Posso estar falando deles? Posso sim, você pode tomar anabolizante e seu músculo vai crescer. Mas eu estou falando de hormônios que seu próprio corpo produz, como por exemplo a insulina, que é um hormônio anabólico muito potente, o mais potente de todos. Então o primeiro estímulo que eu preciso para a musculatura crescer são hormônios que seu próprio corpo produz. Você pode dar uma incrementada aí usando hormônios por fora, não estou te incentivando, mas você pode dar essa incrementada que costuma funcionar bem, é só você ver aí a galera utilizando. O segundo dos estímulos para a musculatura crescer é o estímulo mecânico, ou seja, precisa se exercitar, precisa ir lá para a academia, fazer exercício de força, obviamente que sempre ali sendo instruído por um professor ou uma professora de educação física. E o terceiro dos estímulos para a musculatura crescer é o que a gente está fazendo aqui, ou seja, a alimentação. Você precisa comer carboidratos em quantidades adequadas, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais. Beleza, pessoal? Essa é a receitinha de bolo para você que quer aumentar a sua massa corporal à custa de massa magra. Não esquece de me dar o like aqui, se inscreve no canal e me ajuda a bater a meta de 10 mil inscritos para esse ano. E ativa as notificações para você não perder nada do que eu publico. Vou ficando por aqui, um beijo, um abraço e até mais!